Mas eu queria pedir a vocês, desafiar vocês, né, nesta noite, para você estar abrindo o seu coração para algo novo de Deus, para um alinhamento de Deus, para algo novo. Eu não quero anular, né, nada daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu sei que você já viveu uma vida de transformação aí, como você já lembrou, aí eu falando aqui, você já lembrou de coisas que você viveu. Eu me lembrei aqui agora dos meninos lá da célula do Iago, que ele estava me contando que eles estavam lá na célula e dizendo: Deus, faz alguma coisa aqui agora, queremos ver o seu mover e tal. E pô, a lâmpada acendeu lá, uma lâmpada que estava queimada. Foi Deus ali mostrando que estava presente ali com eles, né, de uma forma sobrenatural, ele dizendo que o menino ficou ali aleluiado, né, Deus está com a gente e tal. E às vezes são experiências simples que a gente vive. E a gente vê, cara, Deus está comigo, eu não estou sozinho nessa. Mas eu não quero anular nada disso, mas quero convidar você a estar orando e dizendo: Deus, como eu me lembro daquela história da viúva que não tinha nada lá, o profeta chegou, ela não tinha nada e o profeta desafiou ela lá a recolher meio mundo de vasilhas na vizinhança, né? E ela só tinha lá um pouquinho de azeite. E ela pegou, imagina aí a pessoa pegar meio mundo de vasilha, né, lá com as vizinhas emprestado, e o milagre que não foi, ela com um potinho lá de azeite, aí começava a derramar em uma vasilha. Aí ia derramando, e aquele azeite não parava de derramar até que a vasilha se enchia. Quando a vasilha se enchia, o que é que acontecia? Ela parava de encher aquela, ia para a próxima e começava a encher. Isso nos mostra que cada vasilha foi um milagre. Cada vasilha foi uma experiência com Deus. E o que eu quero desafiar vocês é vocês a abrir o coração para mais uma nova experiência com Deus. De dizer assim, não anulando as vasilhas que foram cheias, né, mas dizendo assim: Deus, eu quero colocar meu coração esta noite, a partir de hoje, né, para viver novas experiências, para viver um novo que o Senhor tem para mim. Para você chegar e dizer: Senhor, eu quero me colocar de coração vazio. Por mais que já tenha enchido aqui 500 vasilhas, mas eu quero ir para uma 501 vasilha agora. Eu queria que você estivesse fechando seus olhos, baixando sua cabeça, e você aí com Deus, orasse, colocasse a mão no seu coração, colocasse a mão na sua mente, fique à vontade, levantasse sua mão, mas que você orasse, colocasse diante de Deus assim: Senhor, faz dessa conferência, faz desse congresso um alinhamento no meu coração, um alinhamento na minha mente. Me leva, ó Deus, a viver novos milagres, novas experiências. Você que não é crente, mas que tem fé e acredita em Deus, que você também faça essa oração. Diga: Deus, eu te conheço muito pouco, mas eu quero algo novo. Eu perdi tanto tempo da minha vida longe de Ti, mas me fala comigo nesta noite. Senhor Deus, eu coloco o meu coração primeiramente. Senhor Pai, está aprendendo, reaprendendo mais uma vez aqui, Deus, aquilo que o Senhor tem falado comigo. Deus, e como a Lara falou já aqui, derrama no coração de cada um, de acordo com a fome e a sede que cada um tem. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já se deparou com alguma dessas perguntas? Tipo assim: quem sou eu? Para que eu nasci? Por que tenho vivido o que eu vivi? O que tenho vivido? Qual o meu propósito aqui nesta terra? Qual o meu chamado? O que eu quero para o meu futuro? Às vezes muitos jovens ficam assim, né? Está terminando lá o colégio. O que é que eu vou querer para o meu futuro? O que é que eu vou ser? Né? O que é que eu vou escolher para fazer minha faculdade? Onde estarei daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Não sei. São perguntas difíceis de responder. Concordo com vocês. Às vezes pode demorar até anos para nós encontrarmos as respostas. Você concorda comigo? Que algumas dessas perguntas são difíceis de a gente responder. Às vezes quando a gente se depara com uma pergunta dessa, para que eu nasci? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? O meu chamado?
O que é que eu não posso ir lá para o céu sem antes ter feito aqui nessa terra? Às vezes são perguntas que nos faz a gente refletir como nós estamos indo, como nós estamos levando a nossa vida. Se você não consegue responder com exatidão tais perguntas, preciso lhe confessar uma coisa. Você precisa realinhar o seu foco. Você precisa recalcular a sua rota. Que alguma coisa no caminho aí não está correto. Algum caminho você pegou aí não foi o caminho correto, né? Aquele caminho que realmente Deus tem para a sua vida. Eu queria falar do primeiro ponto, a gente vai estar falando 2 pontos apenas. E o primeiro ponto, ele é obedecer. Precisamos responder a Deus com uma vida prática. Eu queria abrir em Tiago 1:22. Para todas essas perguntas que muitas vezes ficamos sem respostas, às vezes ficamos difícil de entender, às vezes ficamos numa luta com a gente mesmo, a gente tem que ser uma resposta de vida e de vida prática. Como diz lá no texto, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Pode deixar aí, viu? Quantas vezes Deus tem falado com a gente não tem praticado a palavra? O quanto de palavra Deus nos tem derramado sobre nós? E eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho para essa segunda parte aqui, né? Enganando-se a si mesmo. A palavra de Deus diz o quê? Quando a gente não pratica, a gente está enganando a nós mesmos. E às vezes eu, como um coordenador, faço parte da coordenação da área Dínamos, às vezes eu vejo alguns jovens assim, eita, Max chegou, para mudar o que estava fazendo, às vezes mudar a brincadeira que estava tendo ali. E cara, se você acha que você está escondendo alguma coisa de mim, que você está me enganando em alguma coisa, a Bíblia está dizendo que você está enganando a você mesmo, certo? Só para vocês que às vezes acham que está enganando algum líder de célula, estou escondendo isso do líder, né? Escondendo alguma coisa da liderança, seja ela qual liderança for, até o pai, a mãe, você está se enganando, certo? Mas voltando aqui, né, por praticar a palavra, nós temos que estar atentos a esse praticar a palavra. E quando eu falo praticar a palavra, eu pergunto a você, o que é que Deus tem pedido para você fazer? O que é que Deus tem pedido para você fazer? Dizer assim, cara, Deus me pediu para fazer isso. Você tem feito o que Deus tem pedido para você fazer? Sei lá, pode ser uma coisa simples. Deus pediu para você pedir perdão a alguém. Você tem pedido aquilo, obedecido o que Deus tem pedido? Às vezes, seja para ofertar alguma coisa na igreja, ofertar na vida de alguém. Sei lá, qualquer coisa que Deus tem. Às vezes, Deus tem falado com você de, sei lá, algum pecado que você tem cometido. Deus já tem dizendo, cara, você já passou dessa fase de estar caindo nesse pecado. Bola para frente, vamos nessa, tem um novo nível para você e você está ali, ainda patinando, né, como diz ali naquele mesmo pecado. O que é que Deus tem pedido para você? Né, temos ouvido Deus através do culto, da célula, às vezes no nosso devocional com Deus, lendo a Bíblia, orando, ouvindo um louvor, né, ali meditando no quarto de escuta, no seminário de vida vitoriosa, né, que às vezes a gente volta aleluiado, a gente ouve aqui os testemunhos, todo mundo parece que o cara vai voar, né? Teve um mesmo que quase literalmente voou daqui de cima, teve uma vez, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, mas que deu um pulo aqui, né? Congressos, conferências, estamos em uma conferência, já vem outra aí sexta-feira, já passou várias outras conferências do MIC, da Dínamos, né? E Deus tem falado em conferências, em congressos. E o que você tem feito com o que Deus tem falado com você? Você tem praticado o que Deus tem falado a você? O que é que você tem feito com o que Deus tem pedido para você fazer? E uma das verdades que eu tenho aprendido
nessa caminhada, como eu falei para vocês, que Deus ele não vai nos dar nenhuma outra direção enquanto nós não cumprir aquela primeira direção que Deus deu. Deus não vai nos dar, preste bastante atenção nisso aqui, Deus não vai nos dar uma outra direção, uma outra resposta, uma outra visão, seja lá a palavra que você queira usar. Deus não vai lhe dar uma nova resposta, uma nova direção, se aquilo que Ele tem lhe dado você não tem cumprido. Nós podemos ver isso na Bíblia. Nós podemos ver isso na história de Jonas. Deus pede lá para Jonas ir para Nínive, pregar a palavra. Jonas, não vou, vai para Tarsis. Foge lá no barco, acontece a tempestade, ele é jogado ao mar, o grande peixe lá engole ele começa a jejuar ali 3 dias, jejuando e orando. Ele estava jejuando de forma forçada, né? Porque não tinha nada para comer ali na barriga do peixe, né? Mas tudo bem, jejuou, né? De um jeito ou de outro jejuou, né? Jejuou e orou 3 dias, né? Até que a palavra diz que ele foi cuspido lá na beira da praia de Nínive. Aí se você olhar aí na Bíblia de vocês, eu vou deixar como um dever de casa para vocês, certo? Depois dá uma olhada. Você vai ver lá em Jonas, acho que no Jonas 3, eu acho que é 4, não lembro. Mas Jonas é pequenininho, né? O livro, né? Você lê ele em 10 minutos, você lê Jonas ele todinho. E lá vai dizer bem assim, Deus voltou a falar com Jonas. E Deus dá a ordem a Jonas agora, dizendo como é que ele ia evangelizar Nínive. Aí ele diz lá, você vai ter 3 dias para evangelizar a cidade, ele vai dar o comando de como Jonas vai fazer. Mas antes disso, Deus só tinha dito a Jonas a ir na Nínive. Tá dando para entender? Jonas está aqui, aí Deus diz, vá para Nínive. Aí Nínive veio para Nínive. Quando ele está em Nínive, é que Deus vai dizer a ele como é que ele vai fazer quando ele está em Nínive. Jonas, quando ele estava cá, Deus não já disse, você vai para Nínive, vai fazer assim, 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 não. Deus primeiro deu se fosse assim, uma parte do plano, né? Deu uma direção. Você vai para Nínive. Enquanto ele não chegou em Nínive, seja de boa vontade ou de má vontade, mas enquanto ele não chegou em Nínive, ele não teve uma outra direção de Deus. Abraão, aconteceu a mesma coisa. A gente viu aqui, o pastor ministrou recentemente. Deus falou lá com o pai de Abraão para ir, mas eles acabaram ficando em uma outra cidade. Quem se lembra aqui da ministração do pastor? Que ele ministrou sobre isso. E ele acabou no meio do caminho ficando em uma outra cidade. O pastor até trouxe dados históricos, dizendo que ali é uma cidade comercial e tal, e que eles prosperaram ali. Aí o pastor até disse, por conta da prosperidade daquele lugar, às vezes possa ser que tenha dificultado ele aí adiante naquele caminho que Deus queria. E aí é quando Deus vai chamar Abraão, né? Lá aquela frase tão conhecida, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, que a gente sabe aí de cor, é a promessa que Deus faz a Abraão. E nessa promessa, Abraão ele vai, concorda comigo? Ele seguiu a direção que Deus deu a ele. Mas se você for lá ler, mais um dever de casa aí para você estar lendo, certo? Você lendo lá a história de Abraão, Deus fica sem falar com ele. Em nenhum outro momento você vai ver assim, Deus falou com Abraão novamente. O momento que você vai ver desta parte, que Deus fala com ele novamente, é quando ele se afasta do seu primo Ló. Aí quando um vai para um lado e o outro vai para o outro, aí Deus vem. Não entende? Sobrinho, né? Sobrinho. Muito obrigado aí, os universitários. O sobrinho dele. Porque Deus... presta atenção, como é interessante, né? Às vezes a gente não olha a Bíblia dessa ótica. Deus falou com ele, só veio falar com ele novamente, deu uma outra direção a ele, quando ele se separou do sobrinho. Por quê? Porque lá atrás, no que Deus já tinha dito a ele, Deus tinha dito o quê? Saia do meio da tua parentela. Aí ele vai e leva a parentela junto com ele. Ele não cumpriu da forma que Deus tinha dito. Aí Deus vem e fala novamente com ele. Moisés, um outro dever de casa aí para você ler. Quando chega lá na beira do Mar Vermelho, no mar,
Aí o povo desesperado, vê aquele mar ali, tudo fechado, sem saída, olha para trás, vê o exército. Aí o povo começa a clamar, e agora? Começa a murmurar e tal. Deus fala bem assim: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Por que Deus diz isso? Deus já tinha dito lá: vá em frente, marche. Mas o povo vai aqui, chegou aqui: ah não, tem um mar. Sim, mas Deus não mandou você caminhar. Vai caminhando, vai marchando. Independente de que você encontrou dificuldade ou não, se Deus disse para você ir caminhando, vá caminhando. E é no processo que eles dão o passo, né, em direção ao mar, é que eles vão ver o sobrenatural de Deus, abrir ali o mar vermelho e viver aquela experiência ali, que eu acho que foi magnífica viver aquilo ali, ter aquela experiência ali com Deus. E assim, e a gente pode ver isso na Bíblia, né? Deus falando com o seu povo, e às vezes eles não obedecendo, né? Mas pela graça de Deus, Deus às vezes direcionando, e se a gente for ler a Bíblia com essa ótica, com essa visão, você vai encontrar várias coisas dessa forma. Deus falando com as pessoas, às vezes acaba travando em uma coisa porque a pessoa não deu continuidade ali, não obedeceu a Deus. A gente precisa obedecer isso, cara. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Deus, Ele falou comigo lá atrás. Eu orei em relação à minha faculdade. Como todos os jovens, às vezes fica com dúvida daquilo que vai cursar, daquilo como vai ser o futuro. E eu comecei minha faculdade sem orar muito a Deus, escolhi por aquilo que eu gostava, dentro daquilo ali que eu tinha um pouco de experiência. Mas não foi uma escolha assim, que eu orei a Deus e Deus me direcionou. E depois eu fiquei incomodado, eu vou orar a Deus e eu vou fazer o que Deus quer. Possa ser que Deus me direcione a fazer uma coisa que eu nem gosto, mas eu vou trancar minha faculdade e vou fazer aquilo que Deus quer. E eu orei a Deus realmente de coração, entregando aquilo ali. E Deus falou algo comigo. Deus só falou assim, nem disse que eu estava no curso certo e nem disse que eu estava no curso errado. Deus só falou assim para mim: termine. E nesse período agora, do ano passado para cá, como eu estou dizendo que Deus vem falando comigo, Deus me mostrou isso, né? Lá atrás, isso tem quase 10 anos que Deus me disse isso. Eu cheguei no finalzinho da minha faculdade, faltando apenas só o TCC para concluir, e por eu ter uma grande dificuldade em redação, né, com os textos, né, não sou uma pessoa boa na redação, sou bom nos números, né, eu acabei travando por dificuldades que eu tinha. Eu acabei não enfrentando isso. E por eu não enfrentar isso, não concluí algo que Deus tinha dito lá a mim, lá atrás. E eu já estava assim, eu tinha trancado minha faculdade, e eu já estava assim: ah não, para quê? O TCC não vai dizer fazer eu saber mais ou menos. O que tinha para mim já aprender nas matérias, eu já aprendi. E a gente vem colocar desculpas para a gente, vamos dizer assim, amaciar o nosso coração, né? Para não ficar com aquela cobrança dentro da gente, né? E eu comecei: ah não, que é um diploma, o conhecimento que é importante, eu já tenho. E a gente fica com isso, uma forma de, às vezes, e Deus nesse processo, Ele me mostrou, Ele me falou: Max, Ele começou a me falar, na verdade, não só foi isso da faculdade, Ele começou a me falar várias coisas. Começou a falar sobre meu quarto de escuta, começou a falar de livros que Ele tinha me direcionado a ler e eu não tinha lido, livros que Ele tinha me direcionado a ler e eu tinha deixado pela metade. E Ele começou a falar várias coisas que de anos que Ele vem falando comigo e eu não tinha cumprido aquilo. Às vezes uma coisa não é nem uma coisa que assim, é um pecado, mas às vezes é uma direção que Deus está dando, como eu estou falando aqui da faculdade. E esse semestre, esse ano, no início do ano, eu me comprometi: eu vou terminar minha faculdade esse ano. E por conta que eu tinha trancado, desse período que ficou trancado, aumentou uma matéria, então eu ia ter que pagar agora uma matéria a mais e o TCC. Ficou 2 matérias agora. E no primeiro semestre desse ano, eu peguei apenas só o TCC. Eu vou focar todas as minhas energias nesse TCC, não vou nem pegar as 2 matérias, né? Logo que é aquilo que eu tenho dificuldade, se é o Golias, que venha logo o Golias, porque depois que eu derrotar o Golias, o resto vai ser fichinha para me derrotar. E me matriculei no primeiro semestre, não foi fácil,
mas graças a Deus eu concluí o TCC, né? Passei no TCC para a glória de Deus. E eu tava, até os meninos que estavam comigo assim, caminha mais próximos, eu até dizia, cara, eu preciso terminar a minha faculdade. Não, agora não é mais uma questão acadêmica, não é mais uma questão do que eu preciso para melhorar o meu salário, não é mais uma questão profissional. Virou uma questão espiritual agora, porque agora eu tenho que terminar porque é uma obediência a Deus. Mudou o nível aí agora. Agora eu tenho que, porque eu entendi que enquanto eu não cumprisse aquilo, eu estava sendo desobediente a Deus. E eu comecei nesse semestre agora, né, eu estou pegando a outra matéria que estava faltando e com fé em Deus vou estar concluindo minha faculdade no final desse ano. Para a glória dele, como eu disse, para a glória dele. Amém. E eu lhe pergunto mais uma vez, o que é que Deus tem pedido para você fazer? O que é que Deus tem pedido nesses anos, nesses congressos, nesses cultos, e que você não tem colocado? Minha oração, quando eu estava preparando, foi que o Espírito Santo tivesse o coração de vocês ministrando. Porque eu não sei o que é que Deus está pedindo a cada um de vocês, mas o Espírito Santo sabe. E eu tenho certeza que Ele está falando ao coração de vocês aí. Às vezes Ele pode estar dizendo assim, pode estar trazendo uma memória na sua cabeça aí, sei lá, de você falando ignorante com sua esposa. Aí o que Ele quer dizer? Eu quero que você melhore seu comportamento em relação a isso. Às vezes não vai vir assim tão claro aquilo que Deus está falando para você. Você tem que saber interpretar aquilo que Deus está falando ao seu coração. O que é que está vindo? O que é que está vindo aí à sua mente? Que palavra foi desse ano que veio aí à sua mente, que você lembrou aí? Tem algo de especial nisso aí. Busque entender aquilo que Deus quer para você fazer. Porque é assim que nós vamos avançar. É como se eu chegasse e perguntasse aqui ao Wagner, eu não soubesse, se eu não fosse daqui, e dissesse assim, ô Wagner, como é que eu faço para chegar no shopping? O que é que o Wagner ia me dizer? Ó, Max, você vai sair aqui da igreja, passou o terminal, você pega a direita. Depois no final da praça você pega a esquerda, aí logo depois vai ter uma ruazinha direita, no final da rua lá vai ter um semáforo, que é no posto de combustível. Ali você vai pegar a esquerda, né, e pode seguir direto, uma média de uns 2 quilômetros aí, você vai chegar no shopping do seu lado direito. Eu não conseguiria chegar lá no shopping com informação dessa? Conseguiria. Mas por quê? Porque Ele me deu a direção, cada passo, né? O que adiantava eu saber que lá na frente, no posto de combustível, eu ia ter que virar à esquerda, se aqui na esquina do terminal não peguei a direita? Aquela informação lá na frente, nem adiantar de nada. Por quê? Porque a gente tem que ir, resposta por resposta, processo por processo, direção por direção, porque às vezes uma direção lá na frente, a gente não vai saber o que fazer, se a gente não for seguindo as direções. Eu creio, né, e até compartilhei com o Ítalo essa semana, cara, minha expectativa está muito grande. Algo vai acontecer na minha vida em relação, sei lá, ao meu trabalho, ao meu ministério, não sei, mas, cara, eu tenho certeza, pela fé, que quando eu concluir minha faculdade, Deus vai mover algo. Não sei o que, mas Deus vai mover algo. Por quê? Porque eu estou obedecendo. E quando a gente vai obedecendo, vai vindo outras coisas para a gente ir obedecendo, né? Outras direções. Amém? Espero que vocês estejam ligados aí. Amém? Amém. Uma outra coisa dentro da obediência que a gente precisa aprender é não murmurar, né? O pastor até ministrou aqui umas 3 palavras sobre não murmurar. 1, 2 e 3, né? Não sei quem vai lembrar aí, mas ele ministrou sobre murmurar, né? Da gente sempre agradecer, né? Como a gente trazer a mente e tal. Cara, isso a gente vai precisar e muito. Por que a gente não pode murmurar? Porque o murmurar, ele atrasa o processo.
É como se o carro ficasse só na primeira. Imagina eu chegar daqui no shopping só com o carro na primeira. Vou demorar e muito para chegar lá. Por quê? Porque ele atrasa o processo. Murmurar é como se você tivesse com o pé no freio ali. Ó. É como se o freio de mão tivesse puxado. Você acelera, mas o carro não sai do lugar. Por mais que você saiba a direção, mas cada vez que você dá uma palavra de murmuração, é como se você estivesse puxando o freio de mão. E cuidado, se você estiver em alta velocidade puxar o freio de mão, né, o carro pode dar um cavalo de pau aí. Porque o murmurar, ele é um freio. Né? A gente vê isso na Bíblia. A gente vê lá o pessoal lá no deserto, né, quando saiu do Egito. Quantos anos foi que o pessoal passou para chegar na Terra Prometida? 40 anos, ó. Os estudiosos dizem aí que era para durar uma média de 40 dias. Diga aí, uma viagem que era para você fazer em 40 dias, você demora 40 anos. Tudo por conta de quê? Da murmuração. Quando murmurou, trouxe um coração incrédulo. Porque quando a gente murmura, a gente não traz a gratidão. A gente traz uma incredulidade. Por ter incredulidade, ficou dando voltas e voltas no deserto. Isso fez a diferença dessa viagem, né? A murmuração. Apesar de ser uma das gerações, aquela geração o povo ali no deserto, né? Foi uma das gerações que viu mais milagres e maravilhas do povo de Israel. Estou correto, Wagner? Estou aprendendo direitinho na aula lá no CCM4? Amém. Foi um povo ali, aquela geração que viu mais milagres e maravilhas. Cara, tenta imaginar aí você, certo? Você está num processo, uma viagem, caminhando. Aí o sol está de derreter. Aí você reclama: ah, Deus, era melhor lá, aqui o sol está muito quente. Aí Deus vem e coloca uma nuvem fazendo sombra. Aí você, glória a Deus, aleluia, Deus está comigo. Aí quando não, chega a noite. Aí à noite, ah, Deus, aqui está muito frio. Lá eu pelo menos tinha como me estar agasalhado. Aí Deus vai e coloca uma coluna de fogo. Aí você, ah, glória a Deus, aleluia, né? Agora tem um fogo aqui me aquecendo e tal. Né? E quando não, você vai e reclama que lá você tinha o pão para comer, e agora você não tem mais pão para comer, não tem como fazendo pão, né? Não tem como plantar ali o trigo. Aí Deus vai toda manhã, né? Traz um maná, é como se fosse um pão ali, todos os dias, algo novo. Aí. Não podia nem guardar para outro dia, né? Para não comer o pão dormido, né? Tinha que comer o pão novinho, né? Todo dia tinha um pão lá, né? Então, ó, imagina aí o cuidado de Deus, né? Aí o povo reclamava, ah, mas lá não tinha uma carnezinha para a gente comer. Aí Deus começou a fazer aparecer lá umas, se fosse umas, me ajuda aí, Wagner, uns pombos, né? Umas codornas, né? Uns bichinhos lá para ter uma carnezinha para comer. Olha o cuidado de Deus, de maravilha que Deus. A Bíblia diz que a roupa não se desgastava, a chinela imagina aí, você calçar um chinelo, usar ele 40 anos e o bicho ainda está do mesmo jeito. Diga isso, não é de Deus, um negócio desse. A mesma roupa há 40 anos ali, o negócio não se desgasta. Você, rapaz, é a havaiana de pau aqui, né? Para não se desgastar. Né? O negócio, imagina o nível de maravilhas. O povo murmurou, e isso era murmurando, não era pedindo a Deus não. Né? Senhor, era reclamando, Deus ainda por misericórdia e graça concedia ao povo. O povo reclamava, estou com sede, vou morrer de sede aqui nesse deserto. Aí, Deus fazia jorrar lá a água da rocha. Imagina o nível, imagine você numa viagem dessa. Uma viagem dessa por causa sair aleluiado pro resto da vida. Mas não, porque ficou lá rodando em círculo 40 anos? Murmuração. Você pode estar até no caminho certo, mas se estiver murmurando, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar dando voltas e voltas e voltas. É melhor obedecer. Milagres e maravilhas não são sinais que estamos no caminho correto. Às vezes por você ter visto um milagre, porque você ter visto uma maravilha de Deus, isso não é sinal que você está no caminho correto.
Mas obedecer, isso sim, é um sinal que você está no caminho correto. Amém? Amém. O segundo ponto, eu falei sobre obediência, e o segundo ponto é atitude. E atitude eu quero me referir ao dia a dia. Porque a gente não é só aqui o culto à noite. Não é só na célula. Não é que ser crente no culto aqui à noite, na célula ou no congresso, no Vida Vitoriosa, é muito bom. Mas ser crente e realmente cumprir o ID, né, e fazer aquilo que Deus quer, é o dia a dia. É no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, é o dia a dia. É no ônibus, é acordando cedo, é dormindo tarde, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Independente da hora, é o dia a dia, é a atitude do dia a dia. E o que é que tem revelado o seu dia a dia? O que suas atividades da semana, o que você faz durante a semana mostra que você está indo para qual destino. O dia a dia é como se fosse assim, ó, pra vocês entenderem melhor. É como se fosse o ônibus, você está ali no terminal. Dependendo do ônibus que você pegar, vai determinar o seu destino, concorda comigo? Se você pegar ali o Ponta Verde, você vai descer. Você pega o FAO, você vai lá para cima. Dependendo do ônibus, você vai lá para baixo, mas vai para um caminho diferente. Concorda comigo? Por quê? Porque dependendo das suas escolhas, vai depender a sua trajetória e o seu caminho. Dependendo das escolhas que você faz no dia a dia, vai depender o seu caminho. Que escolhas vocês estão fazendo no seu dia a dia? As escolhas que vocês estão fazendo, está declarando, está mostrando que você está indo para qual caminho. Isso é interessante até quando a gente pega um ônibus. Quem já pegou um ônibus aqui aí ficou na dúvida. Rapaz, esse ônibus é o qual mesmo? E agora? Eu não sei qual ônibus. Aí fica com vergonha de perguntar. Pela cara de vocês, foi muita gente aqui já. Rindo aí. Aí você chega assim, não, mas quando ele chega naquele ponto ali, que passar aquele ponto, se ele pegar a direita, vai ser o ônibus tal. Se ele for direto, vai ser o ônibus tal. Por quê? Porque o caminho do ônibus determina o destino que ele está indo. E a mesma coisa na vida da gente. O que a gente está fazendo está determinando o futuro que você vai ter. Às vezes, o que você está fazendo, como você está administrando o seu tempo, como é que você está gastando o seu tempo no dia a dia? É lendo, é coisas que edificam ou é coisas que você está perdendo tempo? Né? Os meninos estavam me mostrando aí, essa semana foi lá para casa, estavam me mostrando aí, que agora o Instagram tem uma nova função lá, né, que mostra quanto tempo você está no Instagram. Né? Se você não sabia, trate de saber que tem agora, viu? E teve um que se assustou, que eu estava me dizendo, bicho, eu passei 5 horas no Instagram. Aí eu estava vendo aí como você passa tanto tempo sem perceber. Bicho, 5 horas é quase um estágio, você está quase estagiando no Instagram. Desse jeito. Né? O estágio é 6 horas, né? Você botar mais um tempinho aí, é um estágio que você está tendo no Instagram aí, de graça. E acrescentou isso o quê na sua vida? Está lhe levando para onde? Isso, esse tempo que você está investindo dessa... Estou dizendo aqui que não é contra isso não, certo? Só estou lhe mostrando que as suas escolhas vai revelar o seu destino. Você não pode ficar 5 horas vendo o Instagram e o outro está lendo um livro e vocês vão chegar no mesmo lugar. Não vai. Por quê? Vocês estão pegando caminhos diferentes. Concorda comigo? Então, nossas atitudes diárias revelam o nosso destino. Precisamos viver de uma forma intencional e proposital. Até a gente estava discutindo ontem à tarde aqui, né, a gente fez um momento com alguns líderes, eu estava o pessoal que estava lá no meu grupo, né, a gente fez um grupo de 10 líderes, e a gente conversando, compartilhando, e a gente viu lá, no final de tudo, a gente falou, cara, a palavra que foi mais falada aqui nesses tópicos, nos tópicos que a gente estava discutindo, foi a palavra intencional. Se a gente falava sobre oração, tem que ser intencional. Se falava de discipulado, tem que ser intencional. Se falava de célula, tinha que ser intencional. Se falava de treinamento, tinha que ser intencional.
Tudo era intencional. Se a gente não viver uma vida intencional, que a gente fala, até der um exemplo, cara, se a gente vai, por exemplo, se a gente quer ganhar fulano, sei lá, um parente meu para Cristo, né? Teve uma pessoa que falou, se eu quero ganhar ali aquele meu parente para Cristo, cara, eu vou fazer a célula lá em casa, vou fazer um almoço que ele gosta, que aí vai ser mais fácil dele aceitar para vir comer, e ele participa da célula. Foi um quê? Um almoço intencional. A gente tem que ter uma vida intencional. Tudo que a gente faz, o nosso dia a dia, ele tem que ser intencional. Aquilo que você faz, por isso que às vezes a gente acaba perdendo muito tempo com algumas coisas. Eu dei a ideia aqui do Instagram, mas tem várias outras coisas que a gente tem perdido tempo no dia a dia. Cada um dentro de sua rotina. Às vezes, para um é a novela, para outro é o Netflix, para outro é o celular, para outro é, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer atividade. Que às vezes que Deus está falando com você aí, e às vezes essa atividade não está sendo proposital e intencional para o reino. Certo? A gente tem que viver uma vida realmente vivendo para ganhar. A gente tem que viver a vida para ganhar, pensando em ser o melhor, em ser o primeiro. Tem uma frase que diz assim: o importante é competir e não ganhar. Quem já ouviu essa frase aqui? Eu mesmo já falei muito. Quando eu perdia lá nas corridas que eu fazia, eu perdi. Mas o importante é competir, né? Ganhar, para justificar às vezes a nossa derrota ali. E, cara, isso não é de Deus. Deus não colocou a gente aqui nessa terra apenas para competir, por competir. Deus não colocou nessa terra que a gente viver por viver. Deus colocou a gente nessa terra para a gente ganhar. Quer ver isso na Bíblia? Abre aí para mim, 1 Coríntios 9. Coríntios 9, versículo 24. Você vai ver na Bíblia aí que Deus tem lhe chamado para uma vida para você ganhar. Amém? Diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Vai ser até o 27, viu? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo está fazendo uma menção aí de a pessoa que pratica um esporte, né, sei lá, as Olimpíadas, né, vamos botar aí um corredor das Olimpíadas. Ele está dizendo, o cara treina ali para correr aquela maratona de forma intencional. A vida dele, o dia a dia dele é intencional. O que ele come, o que ele pratica, o que ele faz todos os dias é pensando na corrida lá que ele vai competir. Aí olha lá, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Não é um treinamentozinho qualquer não, é rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Né? Tá falando aí uma medalha, né? O troféuzinho lá que enferruja. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia. Nós nessa vida que estamos vivendo, nós estamos numa competição, no sentido de corrida. Nós estamos numa corrida e temos que estar treinados, se treinando como alguém que quer ser o melhor nessa corrida. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo. Ele está dizendo aí que luta contra o seu pecado, contra o seu desejo, contra a sua vontade. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo assim, para depois de eu ter pregado tanto para tanta gente ter ido para o céu, eu não venho para ir para o inferno. É isso aí que ele está dizendo, resumindo. Por quê? Porque isso aí nos leva realmente... O que eu estou dizendo aqui não é rivalidade. Preste bastante atenção nisso aqui. Você não entender de forma errada. Eu não estou dizendo aqui por rivalidade. Estou dizendo aqui que cada um de vocês tem que ser o melhor. Eu não estou dizendo aqui que o Wagner tem que ser um líder melhor do que o Mauro.
que ele, multiplicando mais a célula, ele está sendo melhor do que o móvel. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando aqui de competição, no sentido de você comparar um ao outro. Preste bastante atenção. Por que eu não estou dizendo isso aqui? Porque cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um propósito diferente. Você já pensou, quando às vezes lá, por exemplo, o Brasil ganhou, aí vai lá o Neymar, né, da entrevista, né? Mas foi o Neymar sozinho que ganhou? Não, né? O Neymar, ele fez lá o gol e ganhou, né? Muitas vezes a atenção fica muito ali no atacante, né? Mas cada um teve seu papel. Cada um teve o seu papel. Quem ganhou não foi só o Neymar. Ganhou o goleiro, ganhou quem estava na defesa, ganhou quem estava no meio de campo, ganhou quem tocou a bola para o Neymar, ganhou os que estavam na reserva que nem jogou, ganhou o treinador. Todo mundo saiu ganhando. E é assim que tem que ser na igreja. Todo mundo ganhar. Não é na competição, competir um com o outro, mas é juntos ganharmos. Deu para entender? Por quê? Porque cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos um destino. E a gente tem que viver aqui nessa terra. Foi um outro alvo que eu coloquei para a minha vida. Cara, esse ano eu quero saber o meu propósito, o meu chamado. Você diz, Marcos, você não sabe não o que você quer? Cara, eu sei. Algumas coisas assim tá meio embaçadas. Mas, cara, eu quero assim algo nítido. Nem que Deus venha na terra, assim, mas eu quero algo nítido. Por quê? Porque quanto mais nítido eu tiver o meu chamado, mais força eu vou ter de me empenhar para cumprir, para me ser o melhor, para me ganhar. Porque enquanto eu não tiver, a visão ainda tiver meio turva, tiver desfocado, como a gente aprendeu aqui, a gente vai estar ainda devagar. Não, eu orando só 15 minutos por dia tá bom. Por quê? Porque você está desfocado às vezes. Às vezes Deus está lhe pedindo 1 hora de oração, você está dando 15 minutos. Aí você, por competição, que está errado, você às vezes olha para alguém, não, mas fulano só ora 2 dias na semana, eu estou orando todo dia, 15 minutos, estou melhor que fulano. Aí se acomoda. Por quê? Você está com uma visão de competição. E a gente tem que ter uma visão de ganhar, de fazer o melhor para Deus. Isso aqui é independente da idade, independente se é homem, se é mulher, independente daquilo que você já viveu com Deus. Como eu falei lá no início, cara, eu não quero anular nada daquilo que você já viveu com Deus. Mas, cara, Deus tem algo ainda para a sua vida, que você ainda não cumpriu. Se você está aqui ainda nessa terra, é porque você tem algo para cumprir em Deus, amém? E eu quero dizer algo que para mim, eu ouvi essa semana, e para mim mexeu muito comigo. Todas as palavras, algumas dessas palavras, algumas que eu estou falando aqui, assim, né, algumas perguntas que eu estou fazendo, estou confrontando realmente. Às vezes é dúvida da gente entender, né, mas é isso que Deus tem me provocado. E diante de um tema desse que a gente está aqui no congresso, eu não tinha como ministrar outra coisa, porque isso é o que eu tenho buscado viver, tenho buscado mudar. Porque eu, como Max, estava vivendo uma vida no piloto automático. Estava indo para a igreja, estava ajudando, estava servindo, estava fazendo tudo. Mas, cara, eu estava desfocado. Como o Luiz Hermínio disse, né? Às vezes, para você estar desviado, você não precisa estar fora da igreja, não. Às vezes, você está desviado dentro da igreja. Por quê? Desviado é aquele, ele fala no sentido que desviado é aquele que não está indo para o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você não está indo para o propósito que Deus tem para você está um desviado. Me desculpe pela palavra, mas você está precisando se converter. Alinhar o seu caminho com Deus. E algo que Deus falou comigo essa semana foi o seguinte, foi aquela sobre a parábola dos talentos. Né? Que um recebe 1, 3 e 5, acho, não é isso mesmo? Ou é 1, 4 e 5? Mas é a parábola dos talentos. E o que é que acontece na parábola dos talentos? Há uma multiplicação. Quem recebeu 5
multiplicou lá para 10, dobrou. Quem recebeu 3, 6. Quem recebeu 1, era para fazer 2. Aí não fez, escondeu. E quando o patrão lá voltou, ele entregou 1 de volta. E quando ele entrega 1 de volta, aí ele falou assim: o Senhor, eu sei que o Senhor é um patrão exigente, mas eu fiquei com medo e escondi, estou lhe devolvendo aquilo que você me designou. Aí o patrão: você não é digno do meu serviço. Vai para cá. Os outros foram para cá, né? Vocês aqui vão receber algo agora maior, né? Porque vocês multiplicaram. Você não multiplicou não, que você recebeu, vai para cá. Você não serve aqui para o reino, aqui para o ministério aqui agora. Você não vai dar, porque você não multiplicou. Isso estou dizendo em relação à parábola do talento, certo? E ele ainda pega do que não multiplicou lá, que 1, e dá para o que tem 10, né? Cara, Deus me deu uma revelação desse texto, que eu estava quase entrando em parafuso, assim, pensando dentro de mim mesmo. Por quê? Cara, Deus, Ele quer que a gente multiplique. Deus quer que a gente cumpra o nosso propósito. E Deus vai nos cobrar daquilo que a gente tem e daquilo que a gente poderia ter. Deus vai lhe cobrar daquilo que você tem e daquilo que você poderia ter. E Max, como assim? Porque lá o servo, ele devolveu aquilo que ele tinha, né? E às vezes a gente vai dizer assim: Senhor, eu não... Às vezes Deus vai chegar, vai falar para você bem assim: vou pegar o Wagner aqui, o Wagner está sendo meu exemplo hoje. Wagner chegou lá no céu, prestar conta com Deus. Aí o Wagner, e aquelas 300 multiplicações de célula que não aconteceu, o que foi que aconteceu que você não cuidou daquelas pessoas todas? Aí, Senhor, 300 multiplicações, eu só multipliquei minha célula quantas vezes? 2? Uma vez? Como é que você está me cobrando 300 multiplicações? Você só multiplicou uma, é porque eu tinha lhe dado o potencial de você ter 300, mas você só me deu uma. Aí você vai cobrar das 300. Cara, isso aqui, quando Deus me falou dessa forma, Deus, eu preciso voltar para o meu caminho, eu preciso cumprir o meu propósito. Deus, eu quero saber o meu propósito, eu quero saber o meu chamado, eu quero cumprir aquilo, porque eu não quero ser cobrado, eu quero ser cobrado, mas eu quero dizer: está aqui minha resposta, né? Quando fiz aquilo que era para ter feito. Deus às vezes vai lhe pedir: e aquela sua empresa que você não tomou conta dela direito, né? Aquela sua empresa lá que você não tomou conta dele direito, né? Era para ter sustentado lá 5 missionários lá com sua empresa. Aí você diz: Senhor, eu nunca tive empresa, eu era um funcionário público. Aí Senhor: não, mas eu lhe dei um potencial de você ser um empresário, mas você não foi. Aí Deus vai lhe cobrar disso. Deu para entender aí agora a parábola dos talentos? Tá doendo, né? Tá amém, né? Amém. Eu queria chamar o louvor aqui. Cara, Deus vai lhe cobrar de tudo. De tudo. Daquilo que você tem e daquilo que você poderia ter. Isso é forte. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Isso nos chacoalha a gente a buscar um caminho de maturidade. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ser um crente meia boca. Estou dizendo isso aqui, e possa ser que minhas palavras, por alguns, podem se julgar duras, foi lapada. Cara, mas eu não estou dizendo nada daquilo do que Deus tem falado comigo.
daquilo que Deus tem ministrado na minha vida. Antes de eu ministrar isso aqui para vocês, literalmente Deus tem ministrado isso na minha vida, eu tenho tentado mudar. Em várias, se fosse para me contar aqui, na questão de semear, Deus tem me dado uma nova visão de eu semear. Cara, tem coisas que Deus tem falado comigo que parece que eu estou aprendendo o Evangelho agora. Deus tem me ensinado sobre ofertar, que parece que eu estou aprendendo a ofertar agora. Tudo que eu ofertei parece que eu não sabia ofertar. Deus tem feito como se eu tivesse assim, eu estava me achando que eu já estava chegando na linha de chegada. Sabe aquela imagem quando passa lá o atletismo na televisão, que mostra lá o cara segurando assim a faixa, e já vem os corredores assim, os caras correndo naquele corredor, que já está próximo assim da linha de chegada. Eu estava me sentindo assim ministerialmente. Cara, já estou próximo da minha linha de chegada, né? Já estou vivendo muito mais além daquilo que eu imaginei que eu ia viver, né? Na igreja. Deus tem me colocado em posições que eu jamais pensei que eu ia alcançar. Aí parece que Deus me deu uma chacoalhada assim, eu abri o olho, eu vi ainda que tinha quilômetros, quilômetros e quilômetros da minha caminhada com Deus. Eu pensava que meu quarto de escuta estava assim fenomenal. Cara, Deus na terra. E quando eu vi quanto eu estava distante de Deus, quanto ainda eu precisava caminhar mais perto dEle. Cara, Deus tem me confrontado. Eu sei que esses confrontos às vezes dói, às vezes a gente fica triste, às vezes é difícil da gente... Às vezes a gente começa a fazer as coisas da forma certa, daqui a pouco para e está fazendo errado, e daqui a pouco vamos voltar a fazer certo de novo. Não é fácil. Eu estou dizendo aqui, mas eu não tenho conseguido tudo 100% como Deus tem me pedido. Porque às vezes é difícil. Cara, mas eu queria que nesta noite, dentro dessa palavra de realinhar o foco, que você venha recalcular a rota que você está caminhando. Venha recalcular, que nem lá no GPS. Né? Não sei quantos já viu aqui no GPS lá. O GPS mandou você pegar a direita, você passou direto. Aí aparece lá a mensagenzinha na tela. Recalculando a rota. Ele está refazendo o caminho. Você já pensou alguma vez em voltar no tempo para tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes, e se viu na situação que não tem a possibilidade de voltar? Se você já se enxergou nessa situação, eu quero lhe dizer essa noite que existe sim uma possibilidade de volta. E essa é de você recalcular. Essa é de você se arrepender, porque o arrependimento, ele é o retorno. E o quebrantamento é o caminho de volta. Abre para mim Atos 3,19, para a gente estar louvando. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Tem uma outra versão que diz assim: arrependam-se e volte-se para Deus, a fim que seus pecados de vocês sejam perdoados. Mais uma vez eu quero dizer, há um caminho. Quero que a igreja fique de pé. E eu quero dizer aqui essa noite, eu não quero que ninguém saia daqui, eu quero que você saia pensativo. Essa é uma noite que você vai sair daqui pensativo. Como diz eu não lembro agora, um palestrante, eles bem assim, você vai sair daqui mastigando com o cérebro, assim, ó. O seu cérebro vai sair assim mastigando, pensando em cada coisa que foi dita aqui, certo? E mais uma vez eu reafirmo, o arrependimento, ele é o nosso retorno, e o quebrantamento é o caminho de volta. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tem
meu coração, que eu ande em tua